Direito Previdenciário. Chegamos ao capítulo 2 da Lei 8.123, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social. Este capítulo trata das prestações em geral, das espécies de prestações e vai do artigo 18 ao artigo 23. Artigo 18. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas, inclusive, em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços. Inciso 1º. Quanto ao segurado. Letra A. Aposentadoria por invalidez. Letra B. Aposentadoria por idade. Letra C. Aposentadoria por tempo de contribuição. Redação dada pela Lei Complementar número 123 de 2006. Letra D. Aposentadoria especial. Letra E. Auxílio-doença. Letra F. Salário-família. Letra G. Salário-maternidade. Letra H. Auxílio-acidente. Letra I. Abono de permanência em serviço. Esta letra foi revogada pela Lei nº 8.870 de 1994. Inciso 2º. Quanto ao dependente. Letra A. Pensão por morte. Letra B. Auxílio reclusão. Inciso 3º. Quanto ao segurado e dependente. Letra A. Pecúlios. A letra A foi revogada pela Lei nº 9.032 de 1995. Letra B. Serviço social. Letra C. Reabilitação profissional. Parágrafo 1º. Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos 1º, 2º, 4º e 7º do artigo 11º desta lei. Redação dada pela Lei Complementar número 150, de 2015. Parágrafo 2º. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS, que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional quando empregado. Redação dada pela Lei 9.528 de 1997. Parágrafo 3º. O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribuam na forma do segundo parágrafo do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 91, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição, incluído pela Lei Complementar número 123 de 2006. Artigo 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11º desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Redação dada pela Lei Complementar número 150 de 2015. Parágrafo 1º. A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Parágrafo 2º. Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Parágrafo 3º. É dever da empresa prestar informações
pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Parágrafo 4º. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Artigo 20. Consideram-se acidentes do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Inciso 1º. Doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalhador peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Inciso 2º. Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1º. Parágrafo 1º. Não são consideradas como doença do trabalho. Letra A. A doença degenerativa. Letra B. A inerente a grupo etário. Letra C. A que não produza incapacidade laborativa. Letra D. A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Parágrafo 2º. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação previstas nos incisos 1º e 2º deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. Artigo 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho para efeitos desta lei. Inciso 1º. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. Inciso 2º. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de: letra A. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo, praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Letra B. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Letra C. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Letra D. Ato de pessoa privada do uso da razão. Letra E. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Inciso 3º. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Inciso 4º. O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho. Letra A. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Letra B. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Letra C. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. Letra D. No percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Parágrafo 1º. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este,
o empregado é considerado no exercício do trabalho. Parágrafo 2º. Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior. Artigo 21. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças, CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Parágrafo 1º. A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo, incluído pela Lei 11.430, de 2006. Parágrafo 2º. A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Artigo 22. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Parágrafo 1º. Da comunicação a que se refere este artigo, receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria. Parágrafo 2º. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo. Parágrafo 3º. A comunicação a que se refere o parágrafo 2º não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo. Parágrafo 4º. Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança pela Previdência Social das multas previstas neste artigo. Parágrafo 5º. A multa de que trata este artigo não se aplica na hipótese do caput do artigo 21A, incluído pela Lei nº 11.430, de 2006. Artigo 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro.